Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião dominical do Centro Espírita Irmã Catarina. Nesse domingo quente, nesse domingo de sol, que alegria estar com vocês mais uma vez, mesmo que seja online, né? Para a gente matar um pouquinho das saudades que nós temos tantos de vocês. Hoje à noite, nós estamos recebendo o nosso amigo Milton Vieira, que vai fazer a leitura do nosso Vinha de Luz. Boa noite, Milton. Seu boa noite. Boa noite, Osmar. Boa noite a todas as pessoas que estão conectadas nesse momento. E que tenhamos uma noite aí de mais esclarecimentos para nós continuarmos a nossa jornada. Obrigado, Milton. E temos o prazer imenso de estar recebendo um filho da nossa casa, mas que mora em São Paulo hoje, o Dr. João Cosmiscas, que não só é amigo pessoal, como é quase um irmão da gente também. O Dr. João vai trazer um tema extremamente interessante hoje, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e ele vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria que ele desse boa noite a todos os nossos amigos. Também é com muita alegria que a gente está presente hoje aqui para uma conversa fraterna a respeito de um tema iluminado pelos conhecimentos da doutrina espírita. É muita alegria cada vez que a gente fala com os nossos irmãos que moram em Bauru, cada vez que a gente volta, se não fisicamente, pelo menos espiritualmente, naquela casa onde nós somos cuidados e criados. Muito bom. Bem-vindo, João. Bem-vindo, Milton. Serão sempre bem-vindos à nossa casa. E para os nossos amigos que estão em casa nos vendo hoje, nossas boas-vindas também. Nós fizemos um convite a vocês que pegassem um copo d'água para fazer a prece conosco, para fluidificar a água, né? Esse motivo nosso de pedir essa água, esse copinho d'água, é porque nós estamos fazendo uma grande corrente de oração, uma grande corrente de vibração positiva, em favor de todos os irmãos necessitados, os enfermos, aflitos, os desesperados, aqueles doentes, e aí todos os que estão precisando de uma vibração positiva hoje. Essa água de vocês será fluidificada e você pode beber depois da oração ou depois da nossa palestra, mas fique tranquilo que nossos amigos espirituais estarão colocando nela o remedinho que você precisa. E agora então eu convido todos vocês a me acompanharem na prece de abertura da reunião de hoje. Elevando os pensamentos a Deus, elevando os pensamentos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, elevando os pensamentos à Mãe Catarina, mentora dessa casa, elevando os pensamentos aos nossos mentores individuais e pedindo a Deus, o Criador de todas as coisas que existem, rogando a Ele que tenha a bondade de nos permitir ter uma noite de paz, de harmonia e na companhia dos nossos amigos e familiares, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós recorremos à suprema sabedoria de Deus para que envie para nós os espíritos benfeitores, aqui as nossas residências, as residências de cada um de vocês, e que eles encontrem abrigo e sintonia com os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, diante de nossas fraquezas e medos, pois ainda somos aprendizes nas questões espirituais. Que a palestra de hoje, sobre conhecereis a verdade, ajude-nos a conhecer um pouquinho mais dessas questões espirituais e nos leve mais perto da sua sabedoria. Ensina-nos sempre, Senhor, a seguir o caminho do bem. Ensina-nos também a seguir o caminho da evolução moral, a fim de que jamais possamos nos afastar do vosso imenso amor. E que assim seja. Bom, começamos então com a leitura do Milton, depois a gente volta ao Dr. João. Fique à vontade, Milton. Boa noite a todos. Hoje a nossa leitura é do livro Vinha de Luz, ditada pelo Espírito de Emmanuel, e a lição 41, Credores Diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir, de pronto, à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios
a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo, em sua magna extensão. Bom, esse é um tema que me levou ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, quando tem um capítulo todo dentro do Evangelho, que é a nossa diretriz para seguir no caminho do bem, que coloca lá, amai-vos aos vossos inimigos. E a primeira palavra, a primeira linha dessa parte do Evangelho, ele traz algo que eu gostaria de deixar aqui hoje para a nossa reflexão, que é pagar o mal com o bem. Como é difícil. Vamos pegar o exemplo do dia de hoje. Estamos saindo aí de uma votação, de uma campanha eleitoral. Não importa para A, para B, quem vai ganhar ou quem vai perder. Mas em muitas situações nós tratamos pessoas de uma forma que aquela que não pensa igual à minha forma de pensar, ela se torna meu inimigo. Mas será mesmo? Será que ela não está ali para nos alertar de alguma coisa que em outras existências nós fizemos e estamos aqui e aquela pessoa está ali para nos dar exatamente um corretivo? Corretivo no bom sentido, dando a oportunidade de nós refletirmos sobre as nossas posturas e provavelmente ultrapassar algo que nós não fizemos a bom tempo, né, em outras existências. Nós nunca conseguimos fazer essa reflexão quando nós somos atingidos por alguma calúnia, por alguma informação não correta. Porém, vale a pena fazer essa reflexão, né? O tema de hoje, que nós vamos estar tratando na sequência, né, é conhecer as verdades e elas nos libertará. Olha só que interessante. No momento que nós somos agredidos por nossos inimigos, nós provavelmente não lembramos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, das experiências que viemos resgatar. Olha que nós é que planejamos para vir aqui. E isso nos faz, muitas vezes, continuar errando. Ninguém está querendo aqui que todo mundo saia se abraçando, como a própria descrição do Cristo no Calvário. Porém, a reflexão, o perdão, né? E principalmente extrair do nosso comportamento o egoísmo e o orgulho, e fazendo com que a gente olhe para o inimigo como uma pessoa que veio nos ajudar a se tornarmos ainda melhor, é o que eu queria que vocês refletissem durante toda essa semana. E sem mais delongas, porque o nosso convidado aí vai falar muito mais sobre essa temática, só que agora dizendo duas coisas importantes, né? A caridade, o amor ao próximo, ela tem que ser realizada. Ela não pode ficar simplesmente no conhecimento, ela tem que ser colocada em prática. Boa noite a todos. Muito obrigado, Milton. Excelente a tua leitura e teus comentários também. Obrigado. Fique por aqui para a gente ajudar o Dr. João com as nossas perguntas. Ou atrapalhar, quem sabe, né? Estarei por aqui. Isso aí. Joãozinho,
Desculpa tratar você com essa intimidade, mas a gente já tem essa liberdade aí, né? João, me fala um pouquinho do tema antes de você começar a palestra. O que levou você a tratar desse assunto? Assim, é uma frase de Jesus que ele coloca, e se encontra no Evangelho, em que ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8:32. E, assim, puxa vida, mas como é que eu vou conhecer a verdade? É um questionamento interessante. Aliás, uma outra pergunta: o que é a verdade? Então, assim, como nós trabalhamos com uma área técnica no mundo, né? A medicina é uma ferramenta que se utiliza das outras ciências, inclusive da psicologia, para ter um entendimento de tudo. Quando Jesus olha e fala assim: o homem só terá solução quando ele for médico de si mesmo, a gente precisa saber como é que eu vou ser médico de mim mesmo. E me vem essa frase de João, referindo-se a Jesus, dizendo o seguinte: se você conhecer a verdade, João, você estará liberto de tudo, inclusive da necessidade do sofrimento. Mas aí eu preciso saber o que é essa história da liberdade. O que é a história da verdade? Mas vamos voltar ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, onde ele diz assim, no item 3, mais precisamente, onde os discípulos perguntaram a Jesus: por que tu lhes fala em parábolas? E Jesus responde: porque a vós é dado saber os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles ainda não lhes é concedido. Olha que coisa interessante. Se Jesus determina que conhecereis a verdade vos libertará, e ele reconhece claramente, claro, ele sabe de tudo isso, não estou questionando, mas ele diz assim: a eles não é dado saber a verdade. Por isso, prossegue Jesus, que lhe falo em parábolas. Porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles, diz Jesus, cumpre-se a profecia de Isaías: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração desse povo fez-se pesado, seus ouvidos fizeram-se tardos, e eles fecharam os olhos, para que não suceda o que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, e eu os sare. Mas vamos guardar essa passagem de Jesus que se encontra em João e vamos ver o que acontece. A pergunta é: onde está então a verdade? Ela estará por acaso na realidade? Bom, a pergunta também é: o que é a realidade? A resposta é clara, é o concreto. É aquilo que eu absorvo pelos meus sentidos. Ver, ouvir e sentir. Já deu para entender que Jesus foi muito claro, dizendo que esse povo se fez pesado, seus ouvidos se fizeram tardos, eles se fecharam os olhos para não suceder que vejam, que ouçam, que entendam e que se convertam, que assumam as suas responsabilidades. Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, vereis com os olhos e não vereis. Jesus já colocou esse tipo de coisa. Então, quer dizer que os nossos sentidos, aquilo que a gente absorve, aquilo que nós chamamos de realidade, o concreto, não é uma condição boa. Mais ainda,
acontecem duas coisas que são fatos técnicos. O primeiro, com os nossos órgãos dos sentidos, que se chama ilusão. O que é uma ilusão? Ilusão é um fato que existe e nós vemos aquilo lá de uma maneira distorcida. Então, é a distorção da realidade. E aí, nós dizemos o seguinte, assim, João, você está brincando com a gente. Eu vou dar um exemplo também técnico da física. Nós, nesse instante, estamos girando em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora, entre 107 e 110 mil quilômetros por hora. Nós rodamos em torno do eixo da Terra a 1.700 quilômetros por hora. E achamos que nós estamos parados. Isso é uma ilusão? Nós não sabemos que nós estamos numa velocidade tal, seja no peão da Terra ou seja na elipse em torno do Sol. Aí também acontecem as alucinações. Alucinação é ver aquilo que não existe. E nós vivemos esse tipo de situação rotineiramente. Vamos voltar a isso. Conclusão. Então, o que vemos, ouvimos e sentimos não é conforme a realidade, mas conforme aquilo que temos dentro de nós, como disse Padre Vieira, num dos seus sermões. Assim, o problema não está em absorver a realidade pelos sentidos, mas como nós interpretamos a realidade. Portanto, a realidade ela pode ser falsa, baseada só nesses dois fatos em que os nossos sentidos, ver, ouvir, sentir, são traídos. Ou seja, a ilusão e a alucinação. Mas tem mais problemas vindo por aí com esse absorver da realidade. A história que nós falamos da interpretação da realidade. Eu interpreto a realidade segundo os meus conhecimentos. Há algum tempo atrás, teve um filminho que andou por aí pelos meios espiritualistas, falando de que quando as caravelas se aproximaram das Américas, os moradores das Américas, naquela época, não viram as caravelas, porque eles não sabiam o que era aquilo, eles não tinham conhecimento para tanto. Isso também é clássico dentro do conhecimento, que a gente repete toda hora, que atribuem a Sócrates, que ele diz assim, quanto mais sei que nada sei. Isso é uma humildade profunda, porque se eu absorvo, interpreto a realidade segundo os meus conhecimentos, eu tenho profundos limites nos nossos conhecimentos. A nossa ignorância é imensa. Vamos voltar ao Sócrates, onde ele diz, quanto mais sei que nada sei. Mas vejo a intensidade, a extensão da minha ignorância, daquilo que me falta. E a gente conversava há pouco, falando a respeito da classificação dos espíritos, no livro dos espíritos, nas questões 100, 101, 103, onde nós somos classificados como espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos são aqueles que se pautam, se caracterizam pela ignorância. Aí você fala assim, eu brinco, né? João, puxa vida, eu estou perdendo meu tempo aqui de escutar você e você me vem e chama de ignorante. É para parar por aí. Porque o espírito imperfeito, ele é orgulhoso, ele se caracteriza pelo orgulho, pelo egoísmo e pela ignorância. Só para a gente recordar o que é isso tudo. Eles dizem mais, eles dizem assim, que o espírito imperfeito se compraz com o mal. Aí as pessoas respondem, poxa, João, já não bastava você me chamar de orgulhoso, egoísta, ignorante, agora você veio me dizer que eu tenho me comprazer com o mal? A pergunta é, o que é o mal? O mal é querer o bem só para nós. Essa é uma definição do egoísmo. Isso nos caracteriza.
Mas vamos voltar para nós, que o tema é outro. Então, a gente diz assim, olha só, toda vez que eu interpreto a realidade segundo os meus conhecimentos, e os meus conhecimentos são profundamente limitados, eu não consigo interpretar a realidade que eu absorvo já atropeladamente, parcialmente, deformadamente. Mas tem uma outra coisa para piorar tudo isso, onde a gente vai absorver o ambiente externo, as informações. Eu vou interpretar a realidade segundo meu ponto de vista. Mas o fato, todo fato, ele tem, segundo a interpretação, segundo o ponto de vista, 3 verdades. A verdade de um, a verdade de outro e a verdade verdadeira. Porque a gente vê parcialmente, a gente interpreta parcialmente, a gente vê tudo tendenciosamente. O ponto de vista é a resultante dos saberes e tendenciosidades, os preconceitos de cada um. Ou seja, a resultante da nossa imperfeição espiritual. E para piorar tudo isso, o ponto de vista, ele é mutável. Por quê? Se o nosso conhecimento muda, o nosso ponto de vista muda. Se as interferências do ambiente nos esclarecem ou nos modificam as tendenciosidades, muda o ponto de vista. Então, ele é mutável. E a verdade não pode ser mutável. O ponto de vista, ele é, para piorar mais ainda, só um ponto. Ele não abrange a totalidade da realidade. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos que ter mais conhecimentos ainda. Porque o nosso pensar, ele também sofre interferências. Quando, no Livro dos Espíritos, na famosa questão 459, Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, se os espíritos interferem no nosso pensamento, a resposta é extremamente conhecida no meio espírita, muito mais do que vocês imaginam. Frequentemente são eles que pensam por vocês. Então, essa interferência espiritual pode levar a gente a não ver a realidade, a criar uma falsa realidade, a ver a realidade mais distorcida pela interferência espiritual. E pior, eles podem ser a causa dos processos alucinatórios, da gente ver, ouvir e sentir aquilo que não existe. Por fim. Ô, João. Oi. Desculpa interromper você, mas você está falando de realidade física, material, e a realidade espiritual? Então, olha só, nós estamos introduzindo a realidade espiritual na absorção do meio materialista, que fala que a verdade é um fato concreto lá de fora. Mas como é que eu absorvo o fato concreto, Osmar? Pelos meios dos meus sentidos. Se os meus sentidos estão limitados, como é que eu vou pegar a verdade? Como é que eu vou pegar a realidade? E o pior, mais ainda, a ignorância dessas pessoas que não sabem que o plano espiritual interfere no seu sentir, no seu pensar e no seu agir, influenciando o seu pensamento. Então, a minha realidade pode mudar de acordo, inclusive, com a influência dos espíritos. Sim, de acordo com a companhia espiritual que você elege. De acordo com os objetivos que você carrega na vida. Isso é fundamental. Então, assim, vem aquela frase famosa do Emmanuel, que toda produção de um ser imperfeito é obrigatoriamente imperfeita. E eu concluo que todas as verdades humanas são imperfeitas e relativas. Bom, se as verdades humanas são imperfeitas e relativas, Osmar, porque elas são evolutivas, elas não são absolutas, a gente não pode achar que a ciência deu a última palavra a respeito de tudo, isso não é verdade. A gente pode chegar a um ponto dizendo o seguinte, então a verdade não está fora de mim, não está no ambiente em que eu vivo.
ela não pode ser absorvida pelos sentidos de uma forma real. E eu pergunto para vocês, então aonde que eu vou procurar essa verdade? Aí nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 621, e lá Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade, onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a verdade? E eles respondem numa frase curta, porque a didática de Jesus era falar pouco para dizer muito. Diferente da nossa didática, que fala muito para dizer pouco. E ele diz assim, a verdade, a lei de Deus está na consciência do homem. E para por aí, não tem que explicar. Como é que eu vou pegar essa verdade, essa lei de Deus? E nós temos que lembrar que a lei de Deus se divide em leis materiais, que são as leis físicas, e leis morais, capítulo 3º do livro do Livro dos Espíritos. Olha só, aonde que eu vou conseguir fazer isso tudo? Eu tenho que procurar naquilo que a gente chama de percepção intuitiva. A intuição é um programa instalado em cada um de nós, que vai se alargando conforme a nossa evolução espiritual. A intuição, ela nos leva a aumentar a necessidade de buscas na chamada lei do progresso. Ou seja, a intuição é uma faculdade espiritual pela qual nós acessamos e somos acessados pelos nossos amigos, guias, mentores, protetores, pelas companhias espirituais, como nós falávamos, que nós escolhemos. Intuição, ela utiliza como base o meu conhecimento, as ferramentas que eu já carrego dentro de mim, que eu conquistei através do meu esforço e trabalho. Então, olha só, a intuição, ela utiliza o meu conhecimento, que é limitado. Ela utiliza as minhas habilidades, que são limitadas. Mas, queira ou não, nos levam ao pensamento reflexivo, o pensamento sozinho, de mim para comigo mesmo. E, consequentemente, nos questionamentos daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, e na transformação do eu. Eu posso negar essa situação que eu vivo. Eu posso dar nó em todo mundo que me passa ao lado. Mas eu sei que eu estou agindo da maneira correta ou da maneira incorreta. Eu sei. Ainda que eu me dê bem, eu sei que eu estou agindo incorretamente. Bom, mas vamos voltar aqui para nós. Isso tudo, a intuição, ela leva obrigatoriamente à ação. Porque não adianta saber. Como disse Confúcio, aquele que sabe e não faz, não sabe. Ou seja, para que eu saiba alguma coisa, para que eu absorva alguma coisa e teste aquilo que eu sei, que eu tenho no momento como verdade, eu preciso botar em prática. Eu preciso botar em ação. Eu preciso botar em trabalho. E a única forma do espírito progredir é pela lei do esforço pessoal, a lei do trabalho. Mas nós vamos falar de um outro tema muito interessante que pode interferir nisso tudo. Se os meus conhecimentos são evolutivos, se as minhas habilidades são evolutivas, se as minhas ferramentas interiores são evolutivas, porque o espírito, ele obrigatoriamente nasce condenado à lei do progresso, a verdade também vai se modificando dentro de mim. Então, conforme o tempo, as verdades vão mudando. Mas a pergunta é, que foi feita também no Livro dos Espíritos, na questão 628, por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Ou,
de toda a gente? A resposta do Espírito da Verdade foi: é necessário que cada coisa, venha a seu tempo. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. E a verdade é como a luz. É necessário que nos habituemos a ela pouco a pouco. Para tanto, a providência divina, através da espiritualidade superior, envia mensageiros de tempo a tempo para trazer a nós uma outra coisa que não é a intuição, que é limitada. Eles trazem aquilo que nós chamamos de revelação. Qual a diferença entre intuição e revelação? A intuição é humana. Os amigos espirituais mais elevados ou semelhantes a nós nos intuem. A mediunidade mais comum que existe, apesar da gente não saber e nem entender o que acontece com a gente, porque muitas vezes a gente fala: puxa, eu lembrei de tal coisa, olha que ideia interessante eu tive. Isso foi uma intuição, foi uma sugestão. Mas a revelação, ela é diferente. Ela é como alguma coisa que vem pronta de um plano superior para nós, que não nos pertence, portanto. Ela não é humana. Então, nós temos no nosso meio as 3 revelações. A revelação mosaica, a revelação do Cristo, que ele veio trazer pessoalmente, e depois se utilizou de Paulo como médium para transformar tudo aquilo que o grande trabalho que Paulo fez, que eu sou paulista, adoro Paulo. E depois veio a 3ª revelação, que é a doutrina espírita. Mas tudo isso acontece de acordo com as capacidades de compreensão de cada povo. E para elevar o padrão intelectivo e moral de cada povo, que é o objetivo dessas revelações, mas lembrando que a verdade é como pão. A gente deve pegar um pouco todos os dias, mas ela só é absorvida segundo as nossas capacidades. E eu, como médico, digo o seguinte, assim, a gente pode dar um alimento para um recém-nascido condizente com a capacidade dele absorver, diferente de um adulto jovem. Então, os espíritos, segundo a sua evolução, vão recebendo revelações que são auxílios impulsionadores no nosso desenvolvimento, trazendo verdades parciais, segundo a nossa capacidade de entendimento e de utilização. Então, os mensageiros que aportam a nós não podem dizer tudo. E o próprio Mestre Jesus, o governador da terra, ele afirmou categoricamente em João, dizendo que não podia revelar toda a verdade, mas prometeu também em João que mandaria o Consolador. Esse sim, para esclarecer e dar complemento aos seus ensinamentos, que não podíamos compreender naquela hora. Portanto, quanto mais se eleva o padrão do espírito pelo seu esforço próprio, mais apto ele é aos conhecimentos intelectuais e morais. E compreende-se muito aí a lei divina, porque dizem que Jesus é amor, e é amor, Deus é amor, mas é justiça. E para se exercer justiça, tem que ter lei. As chamadas leis materiais e leis morais. E tem uma lei moral que diz assim: ao que se já tem, ainda mais lhe será dado. Ao que pouco tem, o pouco será tirado. Isso também junta com a parábola das moedas que nos foram dadas, as bênçãos que nos foram dadas, os talentos que nos foram dados. Se eu conquisto mais talentos com as oportunidades que eu recebo da espiritualidade superior, eles me darão mais. Se eu paraliso, perco, o pouco será tirado. Eu entro em situações em que a espiritualidade não pode me oferecer a verdade, não pode me oferecer oportunidade, porque eu vou perverter aquilo tudo. Mas vamos em frente. Então,
a verdade só pode ser revelada de acordo com a condição espiritual de cada um, sobre pena de não ser compreendida nem aceita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, já no item 4, ele diz assim: cada coisa deve vir a seu tempo, mas aquilo que a providência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto. E Jesus fala em João que não há coisa escondida que não venha a ser sabida, nem oculta que não venha a ser revelada. A gente não tem que ter pressa, tem que ter esforço para tanto. Uma passagem ilustrativa é aquela cena de Jesus diante de Pilatos, que também está em João. E ele diz assim, Jesus responde a Pilatos: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? E Jesus se cala. E muita gente não entende o que aconteceu ali. Fala assim, mas caramba, Jesus não tinha resposta para o Pilatos? Não podia mandar calar o Pilatos com o conhecimento dele, humilhar o Pilatos com o conhecimento dele? Assim, é porque ali também tem uma coisa muito interessante que nós vamos utilizar para nós espíritas. Aliás, todos os seres humanos, que diz assim, não adianta falar algo acima da compreensão de Pilatos, pois ele representava, naquele momento, a ignorância de todos que ainda não despertaram para o superior, para o transcendente e para a verdade. Ou seja, a gente vai encontrar uma passagem, um trechinho, uma palavra miúda no livro Respostas da Vida, psicografia do Chico, ditado pelo nosso André Luiz, na lição número 7, que ele diz assim, olha só, não te oponhas contra quem fale pelo simples prazer da contradita. Não perca tempo. Muita gente quer fazer jogo de perguntas, jogo de palavras. E não adianta, Jesus viu quem era Pilatos. Eu não vou perder tempo. Só isso que ele fez. E eu prossigo no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 24, item 7, que diz assim, o Espiritismo vem atualmente lançar luz sobre uma porção, uma parte de pontos obscuros, mas não faz de forma inconsiderável. Os espíritos procedem com admirável prudência, não porque a doutrina espírita tenha mistérios para privilegiados, mas porque cada coisa deve vir ao seu tempo oportuno. E se a gente for ler a introdução do livro Nosso Lar, que todo mundo gosta, mas leia a introdução do livro Nosso Lar, um detalhezinho, que diz assim, lá, a doutrina espírita está apenas iniciando a revelação do mundo espiritual. Olha, que momento da história que nós nos encontramos. Nós nos encontramos onde o véu da espiritualidade começa a ser simplesmente levantado. Ele ainda não tem a realidade total. E no item 6 desse mesmo capítulo 24 do Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim, mesmo com os apóstolos, Jesus tratou de modo vago sobre muitos pontos, cujo entendimento completo estavam reservado aos tempos futuros. Mas vamos a uma conduta prática entre nós. A conduta prática diz assim, como espíritas, a gente não deve ter a pretensão do proselitismo, porque nós não temos toda a verdade. Nós temos uma parte da verdade. Por que nós não devemos fazer proselitismo? Não porque nós somos orgulhosos, é porque nem todos estão preparados. Nem todos têm a condição de receber a verdade que nós já conseguimos alcançar.
E lembrando que a doutrina espírita tem a ideia de nos oferecer ferramentas para o trabalho. E nós, nessa ideia de ferramentas para o trabalho, nós temos em relação a nós mesmos, em relação às pessoas que nos cercam, que ter o conhecimento do tipo de gente que a gente convive. No tipo de gente que nos cerca, no qual nós nos incluímos, a doutrina espírita nos esclarece que todos nós estamos aptos à consolação. Tanto que o espiritismo é o consolador prometido. Alguns de nós estão aptos ao esclarecimento e raros à educação. Então não adianta falar. E se eu falar e a pessoa não absorver, eu tenho que ter a consciência de que aquela pessoa está nos seus limites. Eu tenho que saber que eu vou ter que esperar o momento daquela pessoa, ainda que ela more dentro da minha casa como filho. Ainda que ela more dentro da minha casa como pai ou como esposo ou esposa. Voltamos para nós, então. Segunda coisa importante que a gente tira do conhecimento da verdade é que o conhecimento da verdade exige autopreparo. A edificação espiritual, ela é individual. E cabe a cada um edificar o reino de Deus em nós mesmos. Quando se diz que nós devemos instalar o reino de Deus na terra, muita pessoa, como nós mesmos já fizemos, achamos que devemos instalar o reino de Deus construindo catedrais. Não, nós devemos instalar o reino de Deus na terra interior de cada um de nós, porque nós somos feitos de humus. Humus é terra boa. E se nós somos a terra boa, nós devemos instalar o reino de Deus dentro de nós. Por quê? Porque também nos mostra a física que toda vez que eu aumento a potencialidade de vibração de uma partícula no meio, eu transformo toda a energia do meio. Se eu tenho a responsabilidade para comigo mesmo de elevar meu padrão vibratório, eu transformarei o ambiente em que eu vivo, que é a humanidade terrena. A gente sempre lembra algumas frases clássicas que dizem assim, lá na Índia, eles dizem, quando um homem santo toca o Ganges, todo o Ganges se torna santo. Isso ele quer dizer que, pela presença de um homem santo na Índia, ele eleva o padrão vibratório da Índia inteira e da Terra toda. E mais ainda, a gente sabe que eu não consigo modificar os outros. Aquela frase famosa do AA, que eu interpreto de uma maneira meio torta, dizendo assim, Senhor, dai-me condições para saber aquilo que eu posso fazer. Ou seja, dai-me forças para mudar aquilo que eu posso. Compreensão e entendimento para suportar aquilo que eu não posso mudar. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. O que eu posso mudar? Eu. O que eu não posso mudar? Os outros. Então, isso é que eu preciso saber. Então, ao espírita, ele tem que saber que a edificação é individual, que cabe a cada um instalar o reino de Deus dentro de si, e não lá fora, e não nos outros. E isso vai ser feito pelo esforço interior e pelo saber. Também, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 6, item 5, o próprio Espírito da Verdade diz lá, olha, volto para vocês como outrora fiz em Israel, dizendo que ele é Jesus, e ele determina, a vocês eu vou determinar duas obrigações. A primeira delas, amai-vos. A segunda delas, instruí-vos. Ou seja, o que o Espírito da Verdade, o que Jesus determinou para a gente? Que todo espírita
pela força da obrigação, no burilamento interior, é obrigado a educar-se para educar. Porque a todo momento nós somos chamados a dar aulas, a ministrar conhecimentos. Como é que é isso? O nosso André Luiz diz assim: o único evangelho que muita gente lê são as nossas atitudes. Segundo, Paulo, o nosso querido Paulo, ele diz assim: nós somos vigiados por nuvens de testemunhas. Então, nós nunca estamos a sós. As nossas atitudes, as nossas ações são exemplos, são aulas que são seguidas por grupo que se nos associam. Então, todo espírita, por força da obrigação, no burilamento interior, é obrigado a educar-se para educar. E a gente prossegue. Para que a educação substitua a ignorância, para que a luz substitua as trevas, não nos cabe improvisar. Obriga-se a educar-se, pois o mal educado educa mal. Estudemos Jesus e Kardec. Pratiquemos seus ensinamentos, voltando a Confúcio, porque aquele que sabe não faz, não sabe. Lembremos que Jesus foi muito claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eu vou extrair um trechinho do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso Chico. E eu vou pegar um fragmento da lição 35, que diz assim: o Cristo operante. E nesse fragmento, o Emmanuel descreve, dentro de todas as linhas da evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os iniciantes, aqueles que estão aprendendo o comecinho de tudo. Os falsos crentes, os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz, ou seja, todos nós, temos que nos esforçar por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e dos seus emissários, as nossas companhias espirituais. Portanto, trabalha, estuda, serve, ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. A verdade ainda não nos é dada na sua totalidade. Mas hoje nós sabemos que nos é dado uma ferramenta. E essa ferramenta, ela mora dentro de nós mesmos, que é a ferramenta da compreensão das leis de Deus, as leis morais, porque as leis materiais ainda estão longe do nosso conhecimento na totalidade. O homem não cria leis materiais, ele descobre as leis que já existem, que foram criadas por Deus. E como disse Einstein, que Deus se faz superior, grande, maior, pela imutabilidade das suas leis. Nós, como seres ainda adventícios, iniciantes, primários, alunos da sua escola, candidatos a aprendizes do seu evangelho, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos a obrigação
com esse conhecimento que nós hoje já detemos, de transformar a nossa vida através da educação. E nós temos, no Livro dos Espíritos, a pergunta famosa, em que Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade: o que é educar? E eles respondem: formar hábitos. E Kardec pergunta: o que é educar para o bem? Formar bons hábitos. Ou seja, aquilo que nós falamos na doutrina espírita, que não existe outro caminho, que ficou com a palavra de reforma íntima, que não dá muito bem clareza àquilo que tem que ser feito, mas é a transformação de hábito que nós devemos ter. Nós não temos conhecimento para ilustração. Nós não sabemos a verdade por simplesmente saber como privilegiados. Nós sabemos a verdade para ser utilizada a nosso benefício, com o objetivo da implantação da lei do reino de Deus dentro de nós, pela educação, cultivando bons hábitos. E todo aquele a quem muito é dado, muito será pedido. Então, a nós, espíritas, não nos consideramos privilegiados. Não tentemos corrigir os outros com a verdade que nós carreguemos. Não vamos julgar e condenar a conduta alheia, mas nós devemos ser firmes e duros para conosco. O que cabe a nós em relação aos outros é ter paciência e esperar. Servir e aguardar que a mão de Deus, esse sim, que faz a lei, que tome a conduta em relação a tudo. E, fundamentalmente, não tenhamos a pretensão de resolver os problemas divinos com ferramentas humanas, porque senão, com a nossa dureza, com a nossa ignorância, nós nos tornaremos duros para com as pessoas, condenadores e não auxiliares, que é o nosso objetivo. A caridade, segundo Jesus, na questão 621 ou 821 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: a caridade é a benevolência para com tudo, para com todos, e a indulgência para com todos. Então, nós temos que exercer a caridade. Que a caridade é servir. E servir é fazer sem esperar retorno. Nós somos hoje donos de um conhecimento, mas um conhecimento para ser utilizado sempre para o bem. Porque toda experiência que nós realizamos na Terra, em que nós nos damos em situações desagradáveis, nós nos associamos ao mal. Todas as experiências em que nós nos damos em situações de elevação, nós nos associamos ao bem. É para isso que nós temos que saber que a verdade existe dentro de nós, que a nossa conduta é a nossa cura, que a nossa conduta, o nosso pensar, o nosso agir, esse sim vai modificar a nós e modificar o ambiente em que nos cerca. Para isso que Jesus trabalhou e trabalha ao nosso lado até hoje. E nós tenhamos a certeza de que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Jesus será perdida. Mas nós temos a responsabilidade de sermos mensageiros menores da sua boa nova. Não através da fala e da imposição, mas através da exemplificação de detalhes miúdos, não da grandiosidade pela qual nós não estamos ainda preparados. Que Jesus nos dê forças para entendermos, que nos dê responsabilidades, mas lembrando, como diz a oração do AA, que eu possa mudar aquilo que eu posso, que sou eu mesmo, mas que eu possa suportar e auxiliar aquilo que eu não posso mudar, que são os outros. Que Jesus nos abençoe.
Excelente, João. Muito bom o que você falou. Eu quero fazer alguns comentários, mas antes de fazer Obrigado. meus comentários, eu quero que o Milton faça uma pergunta para você. Oi, João, estão me ouvindo? Sim, muito claramente, Milton. Muito obrigado pela palestra. Me fez recordar de alguns pensadores que nós devemos nos debruçar mais sobre eles, né? Eu queria fazer algumas complementações e colocar mais dois pensadores aí para você comentar rapidamente. Pois Uma não. é na sequência do Sócrates, né? Só sei que Aham, nada sei, mas ele fala assim, mas aham. desconfio de muita coisa. E E uma outra complementação e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto principal. A Né? pretensiosidade não nos falta. Ele faz parte do orgulho. Não é verdade, Exatamente. Milton? Então, Exatamente. a pretensiosidade, o orgulhoso. Então, o próprio Freud ele diz assim: que o homem não consegue conviver com a ignorância de si mesmo. Exato. Tudo que ele não sabe, ele cria uma explicação. E o pior de tudo isso, Milton, ele passa a acreditar naquilo que ele criou como forma única e se torna apaixonado por aquilo que ele criou. Então, Freud diz assim: toda vez que alguém vem tentar dizer que aquela pessoa está errada, ele se reforça cada vez mais, como diz o Freud, ele se encastela cada vez mais e reage de uma maneira agressiva contra os outros. Mesmo que essa agressividade se coloque na forma de não responder e fuga. Porque ele se acha todo-poderoso e certo. E isso faz parte de um tema muito importante, que são as paixões, que a doutrina espírita coloca de uma maneira muito clara. Emmanuel diz assim, que entre a paixão e o desastre, ele está a um passo. Por quê? Porque a ignorância dessa pessoa acredita tanto naquilo que ele criou como verdade e realidade, seja criado por ele ou absorvido dos outros, que é muito comum hoje em dia. Alguém pega uma verdade para explicação para alguma ignorância nossa e toma aquilo ali como verdade definitiva. E a gente trabalha com ciência, Milton, quer dizer, pretensamente, pouquinho, né? Mas mesmo assim, a gente já carrega algumas ferramentas, diz assim, a ciência não deu a última palavra de tudo. E tem uma frase dentro da medicina que diz assim, a medicina trabalha com verdades transitórias com finalidades didáticas. Ou seja, as verdades da medicina, elas são transitórias. E a gente vê hoje, numa situação que a gente está vivendo, que são a situação das vacinas, muita gente se coloca que não tem nada a ver com conhecimento científico, e nem eu que vivo dentro da medicina tenho conhecimento daquela área, e se coloca assim, olha, a vacina A é melhor que a B, e a vacina C tem que ser jogada fora. A pergunta é, mas caramba, eu vou fazer uma pergunta que Jesus fez para Pilatos, quando estava julgando Jesus. O senhor sabe, porque o senhor foi estudar e pesquisar a minha vida, ou o senhor sabe de ouvir falar? Exatamente. E, infelizmente, o conhecimento, as verdades da grande massa da população, e a gente precisa se vigiar, como disse o Sócrates, tem que desconfiar da gente mesmo, que nós não temos a verdade, nós temos falsas verdades dentro da gente, a serem transformadas como os hábitos indevidos que nós carregamos. Eu queria só colocar duas... Quero pegar a carona do que o Milton... Só um minutinho, Milton. Vamos falar do mesmo assunto ainda, tá? Tá? Isso que você acabou de falar, a pergunta que o Milton fez para você, eu posso chamar de inverdades? E quando a gente fala das ilusões, aquele negócio todo que você começou a falar no começo, né? Então, essas ilusões acabam provocando em nós um falso conhecimento, essas inverdades, né? Ô, João, quais são as ilusões que nós temos em quais estamos envolvidos? Osmar, eu vou fazer uma fala antes disso daí, que você colocou de inverdade. Mas assim,
tem uma historinha, uma lenda, que diz assim, que um aprendiz do ser inferior, aquele que dá um nome diverso aí, saiu para fazer maldades e o mestre foi com ele para ensiná-lo. Diz que eles estavam passando por uma rua e jogavam uma mentira aqui, alguém pegava. Jogava uma mentira ali, alguém pegava. De repente, eles jogaram uma meia-verdade, o chamado sofisma. E na hora que eles jogaram a meia-verdade, choveu gente para pegar. Esse é o grande perigo que a gente tem. As chamadas meia-verdades ou sofismas. Aqueles conceitos que as pessoas se utilizam de um fragmento de verdade para colocar inverdades sobre aquela isca. E assim é que é complicado. Uma das grandes inverdades que a gente carrega, ou coisas terríveis que a gente carrega, é achar que a vida na Terra é única. Mas, João, você constantemente fala que a vida é uma só. Desde que nós somos criados, as existências é que são múltiplas. A grande verdade que nós devemos trabalhar e que tem que mudar a humanidade é a reencarnação. Se nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos, tudo que eu fizer, eu vou, pela lei divina, ter que colher, e a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória, mas as pessoas falam, essa vida é tão rápida. Quanta gente que faz coisas erradas e se dão bem, e quanta gente que faz tudo bonitinho e se dá mal. Certa feita levaram isso daí para o Chico e perguntaram, Chico, aquelas pessoas que vêm aqui te abraçar, tirar fotografia com você, era época eleitoral, fazem tanta coisa errada e se dão bem. A gente que procura fazer tudo direito, vive com problemas e se dá mal. Ele diz assim, meu filho, é que eles estão plantando e nós já estamos colhendo. Que bonito. Então, a grande verdade, Osmar, é que a vida ela é uma só infinita. A grande verdade é que nós precisamos trabalhar por nós mesmos. Nós podemos atrasar o progresso, mas o progresso é obrigatório. E que a dor, ela é só uma ferramenta divina que nos impulsiona. Como dizia Paulo, eu trabalho e produzi tanto, porque eu tenho um espinho dentro da minha carne, que era a dor. Eu falo para todo mundo que eu estou deitado no colchão de pregos. Então, eu não consigo, porque eu ainda não tenho uma mobilização da coragem para avançar. Nós estamos começando, nós somos iniciantes. Na hora que a gente tem toda essa verdade dentro de nós, não cai na pretensiosidade de ser orgulhoso em cima dos outros. Não cai na pretensiosidade de tomar coisas alheias. Osmar, quando a gente vê lá no livro do André Luiz, que todo mundo sabe que eu gosto profundamente, que eu estudo, na hora que a gente vê Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que fala sobre a energia que estão sobre as coisas, os objetos, a chamada psicometria, né? Onde as energias estão nos objetos. Quem sabe daquilo não toma objeto dos outros. Tem uma historinha famosa, que a gente sempre repete, que uma família muito rica no Rio de Janeiro, que eu não vou entrar em detalhes, que não eram católicos, que não eram protestantes, mas tinha uma outra religião muito dura, muito rígida, e que um dos filhos estava com um processo obsessivo muito intenso e procurou o Chico. E o Chico, numa única visita ao Chico, o filho voltou curado para casa. Então, essa família passou a visitar o Chico. E o Chico pediu que essa família, para que o processo de cura se desse na sua totalidade, fizesse o evangelho no lar durante 1 ano. Ou mais tempo, uma coisa assim. E, passado o tempo predito pelo Chico, eles foram fazer o último evangelho em família, lá com o Chico, em Minas Gerais. E, ao voltarem para casa,
haviam roubado a casa deles, arrombado um cofre, que era uma família de muitas posses naquela época, que se guardava as coisas em casa, e levado joias de família que estavam com eles há muitos e muitos tempos. Imediatamente, alguns deles pegaram o carro e voltaram para o Chico. Chico, ao sairmos daqui, você disse que nós estávamos curados, que os últimos problemas nossos haviam sido resolvidos aqui. Que negócio é esse? O Chico falou, é verdade, meu filho. Aquelas joias que eles levaram, que estavam com vocês, haviam restado 30 grandes obsessores ligados àquelas joias. Os ladrões levaram de vocês. Vocês estão libertos. Então, dá para entender o que a doutrina espírita tem para ensinar para a gente. Nós ainda não aprendemos o não roubarás. Nós não sabemos a extensão da realidade do que é não roubar. Não é objeto, simplesmente. Quando Emmanuel diz para nós que todos nós somos ladrões, porque nós roubamos alegrias alheias. Olha só que coisa. Para a gente não entender muito mais, eu vou dizer assim, Osmar, nós somos ainda ignorantes e vivemos de inverdades, como você colocou, achando que são verdades nossas. E quando nós somos seres imperfeitos, e toda a produção de um ser imperfeito é obrigatoriamente imperfeita. Eu separei aqui duas frases, uma de Aristóteles e outra de Platão, que eu acho que vai fechar aí para essa ideia. A de Aristóteles fala assim, o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. E a de Platão é, vencer a si próprio é a maior das vitórias. O que você acha disso? Olha, é só isso que a gente está fazendo aqui. A gente não vence os outros. A gente tem que vencer a nós mesmos. Toda vez que eu venço alguém, eu produzi um infeliz de um derrotado. Jesus, diante de Pilatos, ele não quis, ele podia botar Pilatos facilmente no chinelo, como diz o popular, né? Ele não fez isso, ele ficou quieto, ele respeitou a ignorância alheia. Esse é o maior exemplo. A gente fala que o Evangelho de Jesus tem tudo, mas a gente não sabe ver. Por que a gente não sabe ver? A gente não sabia naquela época, ele falava para a gente em parábolas. A gente não sabe hoje, nós estamos descobrindo algumas coisinhas, Milton, do Evangelho de Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, infelizmente, vocês ainda não conseguem ver. Vamos ter paciência com vocês. E nós achamos que nós já atingimos a redenção total nossa. Nós somos profundos devedores ainda, seres imperfeitos. Algo mais, Milton? Não, tranquilo. Se quiser fazer perguntas Obrigado, viu, Milton? Nós estamos chegando no finalzinho, mas eu queria fazer um último comentário para que o João pudesse ver se eu estou certo ou não. Primeiro, João, eu acho que a gente vai demorar um bocado ainda para a gente poder conhecer a verdade, né? Nós, como você acabou de falar, a gente está conhecendo, está começando a ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos e tal, mas nós estamos nos informando, a gente não está praticando ainda. A verdade que vai nos libertar vai ser a verdade que a gente vai vivenciar um dia. Você concorda com isso? Porque a verdade meramente informada não vai fazer nada com a gente, né? A não ser que a gente deixe esse conhecimento das coisas que existem para lá. Mas eu acho que a gente precisa conhecer, vivenciar essa tal da verdade que você falou há pouco. Osmar, quando no Livro dos Espíritos, o questionamento da caridade segundo Jesus, e ele fala que é ser indulgente para com tudo e para com todos, né? Ser benevolente para com tudo e para com todos, inclui a nós mesmos. Então, assim, nós devemos nos tratar como seres a caminho da luz. Nós ainda não somos seres iluminados. Nós somos seres que estamos aprendendo. Por isso a gente deve ser humilde por consciência e não simplesmente por exportar uma imagem daquilo que nós não somos. Lembramos também aquela historinha do Chico, que a gente sempre repete. Toda vez que falavam para o Chico, uma série de elogios,
davam para ele adjetivos e números, diziam para ele que ele ia para o céu direto, ele respondia: não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las, aproveitando para ensinar. Então, a gente está aprendendo. Nós somos simples alunos em uma escola terrena. A Terra é uma escola. E nós vemos a ignorância alheia, mas nos recusamos a observar a nossa própria ignorância. Muito bom, João. Olha, antes da gente encerrar, eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão com a gente hoje. Vou falar de algumas, não dá tempo de falar de todas, mas é a Thaís Helena, que você deve conhecer. Ótimo. O Toninho Cosmísticas, que já conhece também. Né? Muito. Muito. A Cida, um beijo para a Cida, a Dulce, Maria Cristina Rebolo, Maria de Fátima, Mariana Mota. Tem muita gente que está com a gente e fazendo comentários também. Milton, o que você achou? Vale bis, né? Porque que conhecimento, eu adoro, né? Eu, professor universitário aqui, falar de filósofo, relacionar ciência, verdades inacabadas que nós sempre procuramos algo a mais, né? Principalmente com as novas ferramentas que vão surgir. Achei fantástico aí o João. Então, Milton, nós devemos ter uma frase que foi absorvida por um colega nosso de um dos centros que a gente frequenta, que nós devemos saber o seguinte, que o Espiritismo é uma ciência que emociona. Isso é Perfeito. Fundamental. Ela modifica o padrão vibratório nosso. E quando emociona, ensina. Tudo que é emocionante a gente guarda. É isso mesmo. Bom, João, muito obrigado. Foi ótimo estar com você. Foi uma delícia estar com você. Muito obrigado aos nossos amigos internautas também. Eu quero lembrar a todos que nós continuamos com nossas campanhas beneficentes lá no Irmã Catarina. Estamos já no meio da campanha de Natal, né? Estamos recebendo brinquedos novos e usados em bom estado para que a gente possa fazer um Natal mais feliz para as crianças das famílias que nós assistimos. Já estamos também fazendo campanha para doação da cesta de Natal. Esse mês agora de novembro, nós fizemos um drive-thru lá na casa, recebemos muitas doações no sábado lá do drive-thru, e graças à bondade do coração de todos vocês que contribuíram, nós conseguimos entregar no domingo 124 cestas básicas, 124 famílias atendidas e bem atendidas. E a gente sabe que até ao longo do mês outras famílias aparecerão também e a gente vai fazer o possível para atender. A gente continua com esse trabalho, mas é fundamental que vocês nos suportem, continuem nos ajudando na forma como vocês quiserem. Seja através de doação de alimentos, de roupas que serão vendidas no bazar, de material de higiene pessoal, de material de limpeza, o que o seu coração quiser. Inclusive na parte financeira, se vocês quiserem fazer depósito na nossa conta também, o valor que você quiser, não tem problema algum, seu coração aqui manda. Lembrando sempre que a caridade que você faz para outro é para você mesmo que você está fazendo. Então, em nome do Irmã Catarina, eu quero agradecer a todos que têm contribuído conosco nessas campanhas. Mas, infelizmente, né, tem muita gente ainda que precisa e eu preciso continuar pedindo para vocês que continuem nos ajudando. É fundamental que a gente faça isso aí. Quanto à palestra de hoje, acho que não poderia ser melhor, né? Eu só quero encerrar comentando com vocês que só seremos felizes mesmo quando a gente aceitar a verdade, quando a verdade estiver incorporada em nossa alma, no nosso coração. Só a partir do conhecimento da verdade mesmo, né, é que a gente vai poder ser feliz. Então a gente precisa mergulhar nela e deixamos que ela mergulhe em nós. Aí sim ela vai fermentar de paz e de luz o nosso ser, o nosso espírito, o nosso coração. E dentro dessa felicidade que eu estou sentindo agora, João, eu quero dividi-la com você, né? Por estar junto com meu amigo e meu irmão e pelas palavras abençoadas que você trouxe a todos nós. Espero que a gente possa estar juntos mais uma vez em breve. Já está convidado, né, para a gente voltar a nos falar. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E um abraço apertado a cada um que está conosco hoje. Né? Espero que a gente em breve sejamos pessoalmente outra vez. Mas receba o nosso abraço carinhoso. Todos que estão conosco, suas famílias, e que Deus proteja todos, que tenhamos uma semana abençoada. Então, eu dou espaço agora para o João se despedir e fazer a prece de encerramento, por favor. Obrigado.
Jesus, agradecidos pela oportunidade que nos foi dada de nos encontrarmos junto de corações amigos, que nos nutrem, que nos fortalecem, de nos encontrarmos assistidos por esses nossos companheiros espirituais, que se encontram mais adiantados que nós pelo seu próprio esforço, que sustentam a nossa jornada e a nossa luta educativa em nós mesmos. Mas que, fundamentalmente, Jesus, nos fazem as mãos e as energias consoladoras, que nos encorajam a continuar nos momentos de sofrimento e de dor obrigatório. Mas Jesus renova a todo instante as oportunidades. Mas permita, irmão maior, a presença desses nossos irmãos que nos dirigem, que nos guiam, nos orientam. Não nos deixe a sós, porque a sós nada conseguiremos. Que essa nossa família espiritual se alargue cada vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã à noite, às 7 da noite, com mais uma palestra. Fiquem com Deus. Um grande abraço.